Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 13. Você achou? A palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, te louvamos pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela nunca volta vazia. Ela sempre faz aquilo que o Senhor deseja que ela faça. Oramos, ó Deus, para que o nosso coração nesta noite esteja aberto ao ensinamento da tua palavra. Oramos, ó Deus, para que o inimigo não tenha poder para nos desviar a atenção, para tirar o nosso foco. Ensina-nos, ó Deus, a amar a tua palavra e a nos deleitarmos nela. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém. Paulo começa o último momento da sua carta. Eu espero que você já tenha lido Efésios durante esses meses, uma vez, duas vezes, 3 vezes. É um livro fantástico, um livro maravilhoso, o livro de Efésios. E nós estamos chegando ao final. Provavelmente mais uma ou duas mensagens no livro de Efésios, e nós vamos chegar ao final. E o apóstolo Paulo, a partir do capítulo, do versículo 10, ele começa a dizer isso para os seus leitores. A expressão de ênfase do apóstolo Paulo é: finalmente. Quando você ouve alguém falar finalmente, é porque ele está caminhando para acabar. Quando você diz a alguém, quando você vê um pastor pregando e diz finalmente, você fala: graças a Deus, está acabando o sermão, não é? Então Paulo agora está aqui escrevendo a carta, e aqueles que estão lendo a carta entendem que há uma última ou algumas finais ações para se tomar, últimas linhas para absorver, últimos ensinamentos do apóstolo Paulo. E talvez você se pergunte, né? Como é que o apóstolo Paulo vai terminar essa carta? Vamos relembrar algumas coisas. Paulo já havia mencionado a grandeza de Cristo. Ele começa a carta falando sobre a grandeza de Jesus. Jesus é muito grande. Ele está assentado nas regiões celestiais. Ele está acima de todo principado e potestade. Ele está à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele fala das grandezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala também da obra de Jesus nos salvando. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Sois salvos pela graça mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala dessa obra de salvação. Ele fala dos mistérios da união no corpo de Cristo, aonde de 2 fez um só povo, do judeu e do gentil, e ele fez com que eles se unissem por causa da cruz de Cristo. Agora nós somos o corpo de Cristo, e este corpo ele é
aquele que mostra a multiforme sabedoria de Deus. Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios. Ele fala também, logo depois do capítulo 3, no capítulo 4, sobre várias ações práticas de como viver esse evangelho que agora os Éfesos conheceram, né? E como era para viver. Então ele fala sobre a relação de convivência no lar, a questão do marido, da mulher, dos filhos, como deve ser essa relação daqueles que estão em Cristo. A mulher seja submissa ao seu marido, o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, os filhos sejam obedientes aos pais no Senhor, porque isto é justo. Ele vai falar para os escravos: obedeçam aos seus senhores. E ele vai falar para os senhores: não tratem mal os seus escravos, porque vocês também têm um Senhor no céu. Paulo termina então essa maneira prática ali falando sobre sociedade. Vivam de maneira digna do evangelho, vivam da maneira como o Senhor ensinou, viva como a palavra de Deus tem revelado. Agora ele diz: finalmente. O que será que o apóstolo Paulo vai dizer para nós neste momento de finalmente? Eu acho que isso é muito importante. O ápice da carta não é o começo, o meio, mas eu acho que é o fim. É onde você consegue ali fazer a conclusão da carta, onde você consegue relembrar algumas coisas, onde você consegue talvez falar coisas novas, mas você está terminando o assunto todo da carta de Efésios. E eu queria entender com você, nesse primeiro pedaço aí no versículo 10 ao 13, que Paulo está dizendo para nós o seguinte: finalmente, um conselho para vocês: busquem o Senhor. Se vocês não entenderem nada do que eu falei sobre a obra de Jesus, da grandeza dele, da sua graça infindável, aquela coisa assim que está acima do todo principado e potestade, das regiões celestiais, e que você está lá sentado com ele, pastor, isso para mim é tão complicado. Se você não entendeu nada dessa teologia maravilhosa das Escrituras, finalmente, prestem atenção, busquem o Senhor. Se há uma coisa que nós devemos ouvir nesta noite, que o apóstolo Paulo nos diz, é: busquem o Senhor. E eu queria ver 3 coisas aqui com você sobre esse buscar ao Senhor que Paulo nos ensina. Primeiro, busquem ao Senhor para que vocês sejam fortes. Busquem ao Senhor para que vocês estejam fortalecidos. Olha que a nossa versão NVI diz assim: busquem ao Senhor, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Eu não sei se existe fraco poder, mas a ideia do apóstolo Paulo aqui é uma ênfase de que quem é esse Deus? Qual é o Deus que nós estamos buscando? Qual é o Senhor que nós servimos? A ideia de buscar ao Senhor é para buscar ao Senhor não por qualquer situação, não porque eu não tenho mais o que fazer, mas é porque eu estou convicto, certo, de que não existe outro que eu deva buscar. O salmista diz: olho para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? Você pode perguntar: que Senhor? O salmista responde: que fez os céus e a terra. Será que isso demonstra para você o poder de Deus? Para o salmista demonstra. Quem é o meu Deus? Que fez os céus e a terra. Não é qualquer um Deus não, irmão. O apóstolo Paulo chega para pregar os idólatras ali no Areópago, na Grécia, em Atenas, e ele olha lá e vê Deus daqui, Deus de acolá, Deus não sei na onde, tinha Deus até do capim naquele lugar lá.
Aí no meio de tudo aquilo, ele acha um altar, e em cima do altar não tem nada. Ele acha estranho isso, porque todo altar foi feito para que tenha uma estátua em cima representando um Deus deles. E quando ele chega mais próximo, ele percebe a inscrição: ao Deus desconhecido. Que prato cheio para o apóstolo Paulo, para alguém que realmente ama o Senhor e queria pregar a palavra. Então quando ele pega a palavra, ele dá um elogio irônico para os seus ouvintes: vejo que vocês são muito religiosos, percebi que não falta nenhum Deus aqui, mas eu queria lhes falar daquele ali, ó, tá vendo? Que não tem nada em cima, o Deus desconhecido. Quero falar para vocês, o Deus desconhecido aí ele começa: ele fez todas as coisas. Os vossos profetas sabem, eles dizem: nele existimos e nele nos movemos. Ou seja, ele coordena, ele criou, ele está acima de todas as coisas, e absolutamente nada sai fora da sua grandeza. É o Deus que o Senhor Jesus ensinou que não cai uma folha de uma árvore sem que ele saiba. É o Deus Todo-Poderoso que ensinou os discípulos dizendo: vocês estão preocupados com o que comer e beber? Olhem para os pardais. Vocês estão preocupados com o que vestir? Olhem para os lírios dos campos. Vejam as obras que eu faço. Esses dias eu estava vendo uma foto da Carla, prima da Roberta. Ela já esteve aqui na igreja, ela está em Portugal, e ela tirou foto num lugar lá em Portugal que chama a Boca do Diabo, acho. Boca do Diabo. E é um lugar assim, onde tem uma queda d'água linda, um lugar, um precipício. E eu comentei na foto dela, disse: Carla, que lugar maravilhoso, mas o nome é horrível, porque o diabo não tem nada com isso. Quem criou essa beleza foi o nosso Deus. Quando você olha, irmãos, para as coisas que estão ao seu redor, desde as mais simples às maiores de todas, quem criou foi o teu Deus. Você já viu a cor viva de uma joaninha? Você já viu o espetáculo que é? Um inseto insignificante diante da grandeza de Deus, mas Ele criou aquilo. Você já reparou nos grandes rochedos dos penhascos? Você já reparou no entardecer, muitas vezes aquela luz vermelha, vibrante, maravilhosa? Os céus proclamam a glória de Deus. Quem é o nosso Deus? É esse. É um Deus que tudo pode. É um Deus em que nós podemos nos refugiar, confiar. Podemos aumentar o coro do salmista. Olhe para os montes, aonde tem um monte de estátua, deuses de tudo que é tipo. Mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Paulo está dizendo: irmãos, busquem o Deus que tem poder para fortalecer vocês. Busquem, porque Ele vai fortalecer. O fortalecimento espiritual, irmão, não pode vir de outra fonte senão do Senhor. Nós não podemos ser fortalecidos na nossa própria força. Nós não temos, não há força em nós. Somos fracos, pecadores, omissos, irresponsáveis. Eu vou parar de xingar todo mundo. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele é capaz de nos transformar. Ele é capaz de nos fortalecer. Precisamos então entender urgentemente a nossa necessidade básica. Sabe qual é a necessidade básica da tua vida? A necessidade básica da tua vida, presta atenção, é estar em Jesus.
Você não tem outra necessidade neste mundo, irmão, a não ser encontrado nele. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: e o que importa é que sejamos encontrados fiéis. É isso que importa. Não importa mais nada. Não importa se eu vou ser encontrado nessa vida milionário ou favelado, mas importa é que eu seja encontrado fiel. Não importa se eu vou ser encontrado nesta vida gozando de toda a saúde ou enfermo, mas que eu seja encontrado fiel. E para eu ser encontrado fiel, irmão, eu não posso andar na minha força. Eu não posso depender da minha vontade. Eu não posso ouvir o meu coração, porque o coração do homem é enganoso. Por isso o apelo do apóstolo Paulo: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Busquem o Senhor, busquem ser fortalecidos nele. João nos lembra em 1 João capítulo 2, versículo 14, que quando nós estamos ligados à palavra do Senhor, então nós somos fortes. Vamos ler esse texto? 1 João versículo 2, capítulo 2, verso 14. João tem uma palavra muito carinhosa, e ele diz: filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Vocês não são, essa palavra vocês conhecem o Pai, quer dizer, vocês não são ignorantes. Vocês não são pessoas que serão tidas como aquelas que nunca ouviram falar. Vocês não são pessoas que são não têm sabedoria, não têm um bom senso. Vocês não são. Eu estou escrevendo para vocês porque vocês conhecem. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Olha de novo a grandeza da força do seu poder. Ele não tem início de dias. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Vocês estão fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Por que sou forte? Não é porque eu tenho força em mim, irmão. A minha força não vem de mim. A minha resistência não vem de mim. A minha resistência vem do Senhor através da sua palavra. O Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não ouve os pecadores. Não é isso que diz? Mas diz o que positivamente? Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita todo domingo à noite na igreja. O Laércio falou aqui no final, quando foi cantar a última música: às vezes a gente não tem tempo para ler a palavra. Às vezes, irmãos, nós não temos vergonha na cara. Com todo respeito, nós não temos vergonha na cara, mas tempo nós temos. Nós temos. Nós não temos amor pela palavra, mas tempo nós temos. Nós não temos prazer na leitura da Bíblia, mas tempo nós temos. Mas para eu ser forte, eu preciso
estar ligado, vinculado à sua palavra. Como, irmão, ser fortalecido no Senhor? O próprio apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que quando ele é fraco, é que ele é forte. Ou seja, sua fraqueza o levava a depender ainda mais de Jesus. A única coisa que nós temos que ter vergonha nessa vida, irmãos, é não estar em Cristo. Tem gente que tem vergonha. Não vou na igreja essa semana porque eu fiz muita bobagem essa semana. Se eu entrar capaz de um raio, eu não vou nem ler a Bíblia, porque nossa, o pecado já passou os decibéis naturais. O grande engano do diabo é que Deus não nos aceita quando nós estamos em pecado. E Ele nos leva sempre a nos separarmos ainda mais. Eu estou indigno, então eu vou para longe de Deus. Eu estou indigno, eu não vou na igreja. Eu estou indigno, eu não leio a Bíblia. Eu estou indigno, eu nem oro mais. E aí eu vou me levando para lá, para lá, para lá. E eu fico totalmente longe. Paulo diz: quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque, irmão, quando você sabe que você é fraco, você vai buscar força no Deus Todo-Poderoso. Quando você compreende a sua fraqueza, é nele que você se refugia. Agora, se você compreende a sua fraqueza e não vai nele, então você está correndo um grande risco. O apóstolo João, capítulo 15, texto muito conhecido dos irmãos, diz: eu sou a videira e o meu pai, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Aí olha o conselho: permaneçam em mim. Aonde nós precisamos ser encontrados? Nele. Permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vós. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo 5: eu sou a videira, Jesus é o forte, Jesus tem vida em si próprio. Nós somos ramos, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, busquem o fortalecimento do Senhor, porque longe de Jesus nós somos como um galho cortado da oliveira, ou da videira aqui no caso, e esse galho cortado da videira, ele vai murchar. O galho cortado da videira vai virar galho para fazer o quê? Fogo, churrasco. Ele não vai dar fruto, não existirá mais uva nele, ele não tem mais necessidade de ser. Ninguém acha um galho seco e diz: eu vou levar para casa para plantar. Um galho seco só serve para ir para uma lareira, ir para um fogão a lenha, ir para uma brasa, um braseiro para fazer churrasco, mas não serve para gerar fruto porque ele está sozinho. Queridos irmãos, Paulo diz finalmente: tenho um conselho para vocês, busquem o Senhor para que vocês sejam fortalecidos. Amém? Segunda coisa que eu vejo nesse texto de Efésios capítulo 6,
já no versículo 11, é que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: busquem o Senhor para que vocês possam ficar firmes contra a cilada do inimigo. A palavra de Deus, Paulo agora vai começar a falar sobre vestir roupa. Ele diz: vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus. Qual é o objetivo de vestir toda a armadura de Deus? Para que vocês fiquem firmes, firmes contra toda cilada do diabo. Duas grandes verdades aqui nesse texto. Primeiro, irmão, a ideia da armadura aqui traz referência à guerra. Eu nunca vi ninguém vestir uma armadura para ir, por exemplo, numa baile de formatura. Eu nunca ouvi dizer que alguém vestiu uma armadura para ir a um casamento. A ideia bíblica é que quando você coloca uma armadura, você tem um objetivo. Você vai para a guerra. Você vai lutar. Se você vai para uma guerra, você tem um inimigo. O termo grego que Paulo usa aqui é panoplia, que significa toda a armadura de um guerreiro. Ele diz: vista a armadura toda, a armadura completa. Não é só uma peça da armadura, mas ela toda tem que ser revestida por nós. Essa armadura de Deus vai nos manter em pé contra as afrontas do diabo, contra os ataques de Satanás. Isso quer nos levar a uma outra ideia. Nós temos um inimigo que está lutando contra nós. Ele não está dormindo, irmão. O diabo não tira férias, irmão. Às vezes a gente acha que o diabo está... Não, pastor, o negócio está fraquinho o ataque dele. Está fraquinho, estou sossegado. Às vezes ele não está colocando uma mega bomba na tua frente, mas ele já armou um lacinho de passarinheiro para você. Quando você pôr o pezinho, ele vai, ó. Eu já contei aqui para você uma coisa, vou contar de novo. Muitos ainda não ouviram essa historinha. Diz que estava tendo uma grande queima de estoque no inferno. Legal, queima de estoque no inferno, entendeu? E o diabo estava fazendo oferta. Ele estava vendendo um monte de coisa lá. E aí alguns demônios foram lá para comprar. Gostaram das ofertas? Apareceu na televisão. Chegando lá, eles viram as plaquinhas das ofertas que eles tinham lá. E aí estava lá depressão, 10 mil. Entendeu? Estava lá luxúria, 20 mil. E os demônios foram comprando e tal. E lá no fundo tinha um pano sobre uma coisa. E aí os demônios olharam assim: e aquilo lá você não vai vender? Ele disse: não, aquilo lá eu não vendo, que jeito não vendo, não dou, não empresto, não tem negócio. Não, mas põe preço que eu compro. Não vendo. E os demônios ali ficaram animados para tentar saber o que estava atrás daquela cortina. Aí um chegou para ele e falou: tá bom, se você não vende, pelo menos nos mostra o que você tem guardado ali. E o diabo então puxou aquela cortininha que estava cobrindo, e atrás daquela cortina estava o desânimo. E um dos demônios disse: mas o cara vende a luxúria, o cara vende a ira, o cara vende um monte de coisa, não vende o desânimo. E um perguntou para ele: estou interessado em saber por que você não vende o desânimo. Ele disse: porque essa é a minha ferramenta contra os crentes. Eu nunca vou vender. Eu uso o desânimo nas igrejas. Porque um crente desanimado, irmão,
é uma beleza do inferno. Entendeu o recado? Fortaleçam, busquem ao Senhor, revistam-se de toda a armadura de Deus, porque o diabo não está brincando com nenhum de nós. Uma vez eu ouvi uma ilustração que dizia o seguinte, que quando você se converte, na hora, passam um e-mail para o inferno, e tem uma fotinha sua lá nesse e-mail, e colocam assim, cuidado, crente. Agora, quando você é um crente animado, meu amigo, eles põem um outdoor no inferno e diz, cuidado, um crente animado, um crente que faz a obra do Senhor, um crente que ouve a voz do Senhor, um crente que cumpre os mandamentos do Senhor, um crente que é fiel na sua igreja, um crente que obedece o mandamento do ide do Senhor. Amém. Aí você não tem fotinha no inferno, você tem um outdoor, porque você é mais perigoso para o diabo e para o inferno. Mas enquanto você está desanimado, na sua casa, não quer mais ir na igreja, não quer orar mais, não quer ler a Bíblia mais, o diabo fala, tira o outdoor desse aí, que isso aí já era. Já desanimei ele. Vai lá, sabe o que ele vai fazer agora? Vai ficar catando cocô de cachorro na casa dele. Ele não vai na igreja, porque ele diz que domingo é dia de catar cocô na casa dele. O crente desanimado, irmão, ele arruma toda e qualquer desculpa para não fazer a obra do Senhor. O diabo conseguiu usar a maior ferramenta dele contra esse crente. Eu não vou falar muito hoje sobre a armadura, porque ela será num culto próximo, ela está aí mais para frente. Mas eu queria que você pudesse aprender um pouquinho rapidamente o que é que o diabo tenta contra as nossas vidas. Quais são as ciladas? Nós precisamos entender, nós precisamos estar espertos. O que ele vai usar, o que ele vai fazer. Nós temos aí uma referência que é a tentação de Jesus lá em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. O diabo foi lá e tentou Jesus, e por 3 ações, o diabo chegou na frente de Jesus e tentou tirar ele da presença de Deus. Você entende isso? Amém? Quem está acordado ainda fala assim, estou aqui, pastor, entendi. Obrigado. A ideia é essa, irmão. O diabo tentou Jesus, você acha que ele não vai tentar você? O diabo armou uma cilada para Jesus, você acha que ele não vai fazer isso com você? Todo dia, irmão, ele não vê a hora de fritar você. Todo dia, café da manhã ele está pensando em você, hora do almoço está pensando em você de novo, jantar pensando em você, lanchinho da meia-noite, adivinha, está pensando em você. Ele não tira você da cabeça, ficcionou. Essa é a ação do inimigo. Ele quer parar a igreja. Mas qual é a esperança que temos? Jesus disse o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas uma igreja de crente animado, não uma igreja de crente que fica catando cocô de cachorro na casa dele no domingo. Crente animado, crente que quer vencer, crente que quer discipular, crente que quer fazer outros crentes. É esse crente, não crente aí, minha boca, você entendeu? Mas quais foram as 3 tentações que Jesus teve? Primeira tentação que o diabo colocou sobre Jesus, necessidade básica. Jesus disse, tem fome, o que ele fez? Transforma a pedra em pão. Mata a fome, cara, resolve o problema. Querido irmão, vou falar uma coisa aqui para você. O diabo é o maior pizzaiolo que existe. A oferta dele muitas vezes para você é uma boa pizza, com amigos que você não deveria estar ali. Prestou atenção? Com pessoas que você não deveria estar ouvindo, com coisas que estão chegando na tua boca que você não deveria estar bebendo.
com companhia que estão querendo te levar para outro lugar, mas a pizza é boa, pastor, mata a fome. O diabo vai tentar você, irmão, nas suas necessidades básicas. Ele sabe o que você precisa, ele sabe do que você gosta, ele sabe do que te dá prazer, ele sabe, e ele vai pôr na tua frente todo dia, porque ele é agarrado em você, ele pensa em você de novo, no café, no almoço, à tarde, na janta e no lanchinho da noite. Não pensa você que você vai ficar livre, pastor, essa semana o diabo está de folga. Não está, irmão. E a mesma tentação que ele lançou sobre o mestre, ele vai lançar na igreja. Ele passa na tua casa, aperta a campainha, te convida, e às vezes você não discerne que é o capeta que está te levando. Segunda tentação, vaidade. Ele levou Jesus no alto do templo e disse: atira-te aqui. Tu não disse que é o filho de Deus? Atira-te aqui. Ele vai mandar os anjos do céu. Na hora que você estiver chegando lá, o anjo chega e pá, segura você. E você sai com toda a pompa, cara. Tá vendo? Eu sou o cara. The best. O melhor. Não sou qualquer um. Eu sou o melhor. O diabo vai querer que você seja levado pela vaidade. Ele vai tentar como ele tentou o Senhor. Hoje nós vivemos uma sociedade, uma geração de pessoas que se acham orgulhosos, petulantes. Eu vou. Ou talvez ele vai tentar com que você faça algum tipo de bobagem, porque você vai falar: será que Deus se importa mesmo comigo? Então vou pular daqui para ver se Deus realmente se importa comigo, porque eu estou achando que Deus não se importa mais. Ô dó, coitado de você. O diabo vai tentar todo o tempo, irmão, levar você à vaidade. Última coisa que ele disse para Jesus, a última tentação: riqueza e glória. Se você me adorar, eu te dou todo o reino da terra. Rapaz, quanto irmãozinho já não tinha ido nessa? Ô pastor, eu estou passando um perrengue danado, o que está acontecendo na minha vida? Aí o cara se sente tão frustrado que ele vai na campanha de tudo que é igreja. Ele não entende que Deus está tentando trabalhar na vida dele. Ele não entende que Deus tem um propósito para aquele momento da vida dele. Ele não vai buscar o Senhor, ele vai buscar o milagre. Se não der certo nas campanhas da igreja, ele vai no centro de macumba. A igreja está fraca o negócio, então nós vamos para o centro. A grande tentação do diabo muitas vezes, irmãos, é fazer com que você queira para a tua vida riqueza e glória. E ó, não conta para ninguém, mas essa tentação tem saído de muitos púlpitos de muitas igrejas que se chamam evangélicas. Não conta, não espalha, mas pensa. Hoje eu estava conversando com uma moça e ela me perguntou assim: estou em uma dúvida, pastor. Eu digo: sim. Deus faz promessas para a gente? Eu ouvi uma música evangélica que fala sobre promessa. Eu disse: irmã, primeiramente quero te dizer, cuidado com as músicas que você ouve, principalmente as evangélicas. Segundo, assim, Deus faz promessa para você, tem duas. Se você amar o Senhor, você servir e entregar sua vida para Ele, você vai para o céu. Se você não amar, não servir, não entregar sua vida para Ele, você vai para o inferno. Escolhe qual das duas você quer.
Mas não tem outra promessa. Mas tem outra, irmã. Se vir a perseguição que está tendo lá no Oriente, a gente serviu o Senhor aqui com fidelidade, nós vamos morrer por causa dele. Tem uma promessa boa em João 16: neste mundo tereis aflições. Tem umas promessas ótimas que Jesus fez. É para ela não desanimar muito. Eu falei, não, mas brincadeira, tem umas boas promessas. A novo céu e nova terra. Confie nisso. Você amar o Senhor, servir, no dia que você pacotar aqui, novo céu e nova terra, sem cocô de cachorro para pegar. Novo céu e nova terra. Tem algumas outras promessas assim que o Senhor faz. Tem promessa que você vai receber dons e talentos para servir a Ele. Tem várias promessas, irmão, mas nenhuma, irmão, é para agradar o teu coração. Nenhuma. O pastor, não tem na Bíblia aí de jeito nenhum que Ele vai me fazer rico. Não tem, irmão. Não tem. Mas Ele diz que se você vier a ser rico, você tem que repartir com os outros e largar a mão de ser mão de vaca no tirano e querer ficar só comprando as coisas para você. As pessoas estão brincando de evangelho. As músicas evangélicas hoje pregam um evangelho que não existe. Ela disse assim: socorro, pastor, o senhor conhece algumas músicas que eu posso ouvir? Eu disse sim, muitas. E que eu não posso ouvir? Eu disse sim, muitas. Mas vou te ajudar. Eu falei 2 grupos lá para ela. Vai se contentando com esses aqui. Ouça, vai edificar a tua vida. Senhor, irmãos, o Senhor pede para que nós possamos buscar para a gente ficar firme, porque o diabo não brinca, ele vem com força. Por isso nós temos que estar na força do nosso Deus. E por último, finalmente, como diz Paulo, busquem ao Senhor para vocês terem discernimento. Olha que a palavra de Deus nos diz no versículo 12 de Efésios: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo lembra que o enfrentamento que nós vivemos neste mundo não é contra pessoas, nem contra a sua sogra, mas sim contra uma ação maligna e inteligente do Satanás que governa este mundo. Não fique irado contra pessoas, não fique em desavença contra as pessoas, não fique magoado contra as pessoas, não brigue com as pessoas. Entenda, discerna isso. A sua luta é contra os principados e potestades. João capítulo 12, versículo 31, João 14, 30, esses 2 versículos identificam o diabo como o príncipe deste mundo. Jesus diz: o príncipe deste mundo. Queridos irmãos, tem gente que anda nesse mundo e acha que o mundo está a nosso favor. Não está. Este mundo jaz no capeta, cramunhão, dá o nome que você quiser. Ele é o príncipe, ele coordena, e ele não coordena sozinho, ele tem inteligência, ele tem as autoridades, os principados, os dominadores, os demônios das trevas, forças espirituais da maldade. Nós vamos falar mais isso aqui no próximo domingo. Vamos ver um por um essa inteligência diabólica que é usado contra nós, que é usado neste mundo, e que nós, a igreja do Senhor, presta atenção, só nós, irmãos, podemos resistir.
São nós. As pessoas que estão lá fora, eles estão sobre o poder que atua nos filhos da desobediência. Glória a Deus. E eu fico feliz com isso. Glória a Deus. Eu não sou capaz do diabo mais, irmão. Glória a Deus, eu posso resistir. Isso é uma excelente notícia para nós. Mas eu também posso me deixar levar. Misericórdia, né? Mas é verdade. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: Satanás é o Deus deste século. Sabe quem é adorado? Ele. Eu fico pensando muitas vezes que hoje a gente tem discernimento das coisas, mas quando a gente não conhecia a palavra, quantas vezes a gente estava adorando o diabo sem saber, né? Pensa na festa do carnaval, gente, o cão está entronizado, sentado, dominando o negócio. Eu falei só uma coisa, mas você pode pensar em várias coisas. Ele é o Deus deste século. E o versículo 4 que Paulo fala aí, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz que o mundo está sob o domínio do maligno. Este mundo que nós vivemos está sob o domínio do maligno. Ele pertence ao Senhor, mas quem domina é Satanás. 1 Pedro capítulo 5, eu queria que a gente lesse esse versículo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e o versículo 9. Vamos ler? Estejam alertas e vigiem. O diabo, vosso camarada. Está escrito aí na sua Bíblia? O diabo, o inimigo de vocês, aquele camarada que pensa que você na hora da manhã, café da manhã, no almoço, no lanchinho da tarde, no jantar e no lanche da noite, ele quer frito você na panela. Anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Qual é a minha atitude? Olha que maravilha. Os ímpios não podem fazer isso, mas você pode. Olha o versículo 9. Resistam-lhe. Resista. Permaneça firme na fé. A nossa atitude contra o diabo é resistência. Por isso a gente tem que estar no Senhor e na armadura, para quando Ele vier, não vai ter vez. Resistam, fiquem firmes na fé, porque senão você vai virar sopa do inimigo. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo para essa igreja. No final, depois de falar todas as grandezas, todas as coisas, busque o Senhor, porque é o único caminho que você tem. Nós precisamos buscar ao Senhor, irmão, para perceber e resistir às armadilhas de Satanás. Amém. Quero concluir. A Bíblia está repleta de versículos que nos orientam a buscar ao Senhor. Não há nenhum outro caminho para nos mantermos longe deste mundo vil e tenebroso que tem um rei, tem um Senhor, tem um líder. O único caminho é você buscar ao Senhor. Então eu quero terminar lendo um versículo em Isaías, capítulo 55, versículo 6.
Se você tiver a boa mania de grifar a Bíblia, quando você a lê, grife esse versículo, ponha lá no desktop do seu computador, escreva, para que você saiba que é uma ordenança de Deus para mim e para você. Isaías 55, 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Palavra de Paulo, finalmente, irmãos, busquem o Senhor. Busquem o Senhor para que vocês sejam fortalecidos. Busquem o Senhor para terem discernimento. Busquem ao Senhor para que vocês possam ficar firmes contra todas as investidas, ciladas do inimigo. Amém? Feche teus olhos. Busque o Senhor neste momento pela sua vida. Ore aí. Talvez você nessa noite compreendeu que Deus quer mais de você. Ele quer te convidar a um compromisso sério, para que você o busque. E você precisa primeiramente entregar a tua vida a Ele, deixar Jesus ser o teu Senhor de fato, para que você fique livre de toda ação do inimigo. Talvez você não tenha buscado o Senhor ultimamente, está fraco, frio na fé. O diabo acertou você com a seta do desânimo. Se você discerniu isso hoje sobre a tua vida, irmão, ore neste momento, peça perdão, clame ao Senhor enquanto Ele está perto, para que Ele te livre disso, no nome de Jesus. Talvez o diabo tenha atingido você com algumas setas, você tem caído na cilada dele. Ore ao Senhor nesta noite para que o Senhor te livre delas, em nome de Jesus. Talvez você tenha discernido errado, brigado com pessoas, tem causado transtorno dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho. Talvez você tenha causado transtorno para o ímpio, brigado com o ímpio, que você deveria almejar salvação, e não é este ímpio que é um problema para você, mas é Satanás e os anjos que têm dominado essa pessoa. Peça perdão ao Senhor. Sua luta não é contra essa pessoa. Ore a Deus: Senhor, me ajuda a mudar isso em mim, a ter discernimento para a tua honra e glória. Se você nessa noite quer fazer um compromisso com o Senhor em alguma dessas áreas, entregando sua vida a Ele, querendo sair do desânimo, querendo restaurar a sua vida com o Senhor, fique em pé no seu lugar. Vamos orar juntos nesta noite. Vamos buscar o Senhor nesta noite juntos. Comece aqui nessa noite a buscar o Senhor, mas não pare amanhã, não pare depois. Busque ao Senhor todo o tempo. Busque ao Senhor. Senhor, somos tão fracos, por isso precisamos da tua força. Para termos essa força, precisamos buscar o Senhor. E nesta noite estamos de pé diante da tua presença, para que o Senhor nos fortaleça em nome de Jesus, para que haja força em nós para vencermos.
ficarmos firmes nos dias maus. Amado Deus, tem misericórdia de nós. Temos dado ouvidos às ciladas do inimigo. Temos dado ouvidos aos seus chamados, às suas ofertas. As tentações têm ganhado o nosso coração. Precisamos da tua misericórdia nesta noite, do teu renovo, Senhor, para vencê-las em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai querido. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós não discernimos muitas vezes quando o diabo vem. Brigamos com as pessoas, fazemos, ó Deus, críticas a elas. Achamos que está nela essa mazela toda, enquanto é o diabo que está usando. Muitas vezes, Senhor, nós brigamos com os ímpios e nos afastamos e não falamos do amor de Jesus para ele. É uma vitória de Satanás sobre a tua igreja quando isso acontece, Deus. Quantas pessoas podem dar mau testemunho da igreja por causa de nós, muitas vezes. Quando brigamos no trânsito, na empresa, dentro da nossa casa, quando os vizinhos ouvem, ó Deus, que não há paz no nosso lar. Senhor, tem misericórdia, nos ajuda a discernir espiritualmente, Pai. Precisamos te buscar, Senhor, nesta hora. Eu oro para que o Senhor mude o nosso coração nesta noite, no nome de Jesus. Que sejamos transformados para buscar ao Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Oramos assim, amado Deus, no nome de Jesus.